Se tu buscas aprimorar teus conhecimentos jurídicos em um ambiente acolhedor e com a riqueza da cultura gaúcha, prepare o teu mate. Apresentamos Chimarrão com Direito, com Benjamin e Ana. Bah, bem, que alegria ter a gurizada e as gurias de volta pro nosso Chimarrão com Direito. Hoje o mate tá fervendo, porque o assunto é daqueles que tira o sono dos concurseiros. Jurisdição e competência na Justiça do Trabalho, com foco no artigo 114 da Constituição. Fervendo mesmo, Ana. É um tema crucial e, não raras vezes, uma pedra no sapato dos estudantes. Muitos pensam que é simples, mas a complexidade das relações de trabalho e as mudanças da Emenda Constitucional 45 de 2004 transformaram esse artigo num verdadeiro campo minado nas provas. Campo minado é pouco, bem, é uma guerra. Porque antes da EC 45 era uma coisa, depois virou outra. A gente precisa deixar claro para os nossos ouvintes que a tal relação de trabalho abrange muito mais do que a relação de emprego tradicional. O artigo 114, inciso 1, é o tiro de largada para essa mudança. Exatamente. E essa é a primeira grande distinção. A jurisdição é o poder que o Estado tem de aplicar a lei, de dizer o direito, de resolver o litígio. É o poder soberano. Mas me diga, Ana, esse poder pode ser exercido por qualquer juiz em qualquer lugar? De jeito nenhum, bem. Aí entra a competência, que é a fatia desse bolo, o limite da jurisdição. A Justiça do Trabalho não pode julgar tudo na vida. Ela tem a competência material, que é o que a gente vai ver no 114, a territorial, a funcional. E essa distinção é fundamental. É o primeiro filtro para saber qual tribunal vai julgar a tua causa. Perfeito. E no contexto trabalhista, a competência material, trazida pelo artigo 114, é a alma do negócio. Como você bem pontuou, Ana, o inciso 1 é o ponto de partida. As ações oriundas da relação de trabalho. Essa expressão relação de trabalho foi o grande divisor de águas da EC 45. E como? Não é mais só o empregado com carteira assinada, bem. É o trabalhador avulso, o autônomo, o estagiário. Se o teu vizinho é motorista de aplicativo e tem um problema com a plataforma que gere o trabalho dele, a briga dele, via de regra, vai ser na Justiça do Trabalho. Isso é a abrangência do relação de trabalho. Mas calma lá, Ana. Embora o alcance seja vasto, não podemos esquecer das exceções cruciais. A mesma EC 45 gerou a ADI 3395 do STF. E essa ADI, meus caros, é uma pegadinha que derruba muito concurseiro. Ah, mas essa é clássica. A ADI 3395 suspendeu a eficácia daquela expressão, mesmo que de natureza administrativa, do inciso 1. Ou seja, servidor público estatutário, por mais que tenha uma relação de trabalho com o Estado, a briga dele não é na Justiça do Trabalho, é na Justiça comum. Muita gente confunde e cai nessa, bem. E é aí que o direito processual do trabalho mostra sua complexidade. A regra é ampla, mas as exceções, quando existem, são cirúrgicas e devem ser memorizadas. A Justiça do Trabalho é para o seletista, para o avulso, para o temporário, mas não para o estatutário. E essa distinção vale ouro em qualquer prova. Vale ouro e vale vaga. Agora bem, me diz, e a greve? Inciso 2 do artigo 114. Se a peonada cruzar os braços, a bronca vai para onde? Sem dúvida, Ana. O inciso 2 é claríssimo. As ações que envolvam o exercício do direito de greve. Greve é um direito fundamental, sim, mas precisa ser respeitado. E quem vai analisar a legalidade, a abusividade, quem vai decidir se o movimento paredista está dentro ou fora das regras é a Justiça do Trabalho. Não importa se é greve de empregados ou de trabalhadores autônomos. Se é greve numa relação de trabalho, é da JT. Perfeito. É um campo minado que a JT é especialista em desarmar. E se a gente falar de sindicato, bem, disputa de representação, briga por contribuição, onde essa bulizada vai parar? Inciso 3, Ana. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. É a casa do sindicato. A Justiça do Trabalho é o foro natural para resolver essas pendências, pois é quem melhor compreende a dinâmica e a legislação sindical. Se o sindicato dos metalúrgicos está brigando com o sindicato da indústria por representatividade, a JT decide. É a briga de galo sindical que só o juiz do trabalho entende. E falando em juiz, bem,
se um deles comete um ato abusivo num processo trabalhista, um mandado de segurança, por exemplo, vai para onde? Para a justiça comum? Jamais, Ana. Inciso 4º. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. É a lógica da especialidade. Se o ato abusivo é de um juiz do trabalho e se a matéria de fundo é trabalhista, o remédio constitucional será impetrado na própria Justiça do Trabalho. Porém, logicamente, na instância superior à autoridade coatora. Não faz sentido tirar isso da JT. É a própria Justiça do Trabalho corrigindo seus desvios dentro da sua alçada. E se a briga for entre dois juízes do trabalho, qual dos dois tem competência? Quem resolve essa confusão de galpão? Inciso 5º, Ana. Os conflitos de competência entre órgãos da Justiça do Trabalho. Simples assim. Se a disputa interna entre varas do trabalho ou entre TRTs, a própria Justiça do Trabalho resolve, nas suas instâncias superiores. Mas cuidado! Se a briga for entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, aí quem resolve é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Essa é uma das que mais confunde a galera. Conflito interno fica na casa. Conflito externo vai para o STJ. Boa, bem. E agora, a menina dos olhos da EC 45, inciso 6º, dano moral, acidente de trabalho, onde o trabalhador lesado vai buscar reparação. Antes era uma briga eterna. E que briga, Ana! O inciso 6º é categórico. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Fim da controvérsia. Se o dano, seja ele moral, assédio, humilhação ou patrimonial, acidente, doença ocupacional, nasceu da relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Isso pacificou uma discussão que levava anos nos tribunais superiores. Graças a Deus, porque antes era um ping-pong jurídico, né? STJ mandava para JT, JT mandava de volta para o STJ. Agora é batata. Se o dano veio do trabalho, é na Justiça do Trabalho. E bem, e as multas aplicadas pelas fiscalizações do trabalho? Onde o empregador que não concordar vai reclamar? Inciso 7º, Ana. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Se o fiscal do Ministério do Trabalho multou a empresa por não pagar o adicional de insalubridade e a empresa quer discutir essa multa na Justiça, a competência é da Justiça do Trabalho. É lógico. Afinal, quem melhor para julgar uma infração trabalhista do que a Justiça especializada? É o Tribunal da Multa Trabalhista, então. E o inciso 8º, bem, que fala de contribuições sociais. A Justiça do Trabalho virou cobrador do INSS? Explica isso para a gurizada, porque essa pega muita gente de surpresa. Não é bem que virou cobrador, Ana, mas há uma atribuição específica. O inciso 8º diz a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, A e 2, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Entenda bem, a Justiça do Trabalho, ao proferir uma sentença que reconhece verbas salariais, já calcula e executa as contribuições previdenciárias sobre essas verbas. É para garantir a arrecadação e os direitos do trabalhador no futuro. Ah, então é tipo um combo da sentença. Reconheceu o direito, já manda pagar o INSS junto. Não é para cobrar a dívida antiga da empresa com a Previdência. É só o que nasceu daquela sentença trabalhista. Essa é a pegadinha aqui, né, bem? Exatamente. É uma competência restrita à execução das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores reconhecidos na própria sentença trabalhista. Não é uma competência genérica para a cobrança de dívida previdenciária. E, por fim, Ana, temos o coringa da competência trabalhista, o inciso 9º. O inciso 9º. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Esse é o catch-all jurídico, né, bem? Se não encaixa perfeitamente em um dos incisos anteriores, mas tem a ver com o mundo do trabalho, pode ser que caia aqui. É o válvula de escape, a flexibilidade constitucional para abarcar novas situações que não foram expressamente previstas. Por exemplo, uma ação que discuta a rescisão de um contrato de representação comercial, que não é uma relação de emprego clássica, mas é uma relação de trabalho. É o inciso 9º que atrai essa competência. É como se fosse um e etc. jurídico. E a estrutura da Justiça do Trabalho? Bem, rapidinho para a galera situar onde essas brigas todas vão ser resolvidas. A estrutura é clara, Ana.
varas do trabalho em primeira instância, que julgam a maioria dos casos. Acima delas, os tribunais regionais do trabalho, os TRTs, que revisam as decisões das varas e julgam algumas ações originárias. E no topo da pirâmide, o Tribunal Superior do Trabalho, guardião da CLT, uniformizador da jurisprudência. E não esquece da ENAMAT e do CSJT, bem. Jamais! A ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, garante que os juízes sejam bem preparados. E o CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é o órgão que supervisiona a administração, o orçamento e o patrimônio da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, com decisões que têm efeito vinculante. Esse é um ponto crucial em prova. As decisões do CSJT vinculam. Viu só, gurizada? O artigo 114 não é só um amontoado de incisos, é um mapa completo da competência da Justiça do Trabalho. E entender a estrutura, desde a vara até o TST, a ENAMAT e o CSJT, é o que te dá a visão completa do jogo. Exatamente. Dominar esses conceitos é fundamental não só para a prova, mas para a compreensão do direito processual do trabalho como um todo. Olá! Hoje a gente mergulha num material bem interessante, umas anotações de aula sobre direito processual do trabalho. O foco é jurisdição e competência aqui no Brasil. Parece meio técnico, né? Mas olha, a ideia é simplificar. Vamos tentar tirar o essencial daqui. Tipo, qual tribunal julga o que em matéria trabalhista, por que isso importa, e ver se a gente acha uns pontos até meio surpreendentes nessas notas. Vamos lá, então, desvendar isso. Perfeito. E essa distinção inicial que você mencionou é chave, né? Jurisdição é aquele poder geral do Estado para julgar, para dizer o direito, como a gente fala. Já a competência, ela é a medida, a delimitação desse poder. É o que define qual órgão específico do judiciário vai pegar aquele caso concreto para analisar. Ela distribui a jurisdição, que, em princípio, é uma só. Competência, de algumas formas. Quais seriam, assim, os critérios principais para a gente entender a justiça do trabalho? Olha, basicamente, o material aponta 4 critérios importantes. Primeiro, a material. Essa define o tipo de assunto, sabe? A matéria jurídica mesmo, é o que. O exemplo mais clássico é briga por causa de contrato de emprego, CLT, mas a gente vai ver que é mais amplo. Depois tem a pessoal. Define quem pode ser parte no processo. Na área trabalhista, isso meio que segue a material, né? Se o assunto é da Justiça do Trabalho, as pessoas envolvidas naquela relação podem processar ou ser processadas lá. Aí vem a territorial. Essa delimita a área geográfica, onde que a ação tem que ser proposta. A regra geral tenta facilitar o acesso à justiça, então muitas vezes está ligada ao local onde o serviço foi feito. E por último, a funcional. Essa determina a competência dentro da hierarquia do judiciário, ou para certos atos específicos do processo, tipo qual instância julga um recurso, ou uma ação que já começa no tribunal como mandado de segurança, contrato de juiz do trabalho. Certo. Agora, tem uma divisão que as notas frisam bastante: competência absoluta e relativa. O que isso significa na prática? Qual o impacto disso? Essa distinção é vital. A competência absoluta, que na Justiça do Trabalho inclui a material e a funcional, ela é definida pelo interesse público. Isso quer dizer que não dá para mudar por acordo das partes. Não podem combinar, vamos para outro juiz. E o juiz tem o dever de reconhecer se ele é incompetente, a qualquer tempo e até mesmo sem ninguém pedir, de ofício. E se o juiz decidir, mesmo sem ter essa competência absoluta, o que acontece? Essa decisão é ilegal, mas não é simplesmente uma decisão ilegal. Ela é uma sentença imprópria. Ela não serve para qualquer coisa. Ela tem decisão, fica 100% válida até que tenha uma ação. Então, a regra geral é que os atos decisórios são nulos. É como se nunca tivessem existido, sabe? Um efeito ex tunc, que volta atrás. Mas, atenção, o Código de Processo Civil, lá no artigo 64, parágrafo 4º, traz uma ressalva importante. Ele permite que o juiz que for competente possa conservar os efeitos de decisões anteriores até ele mesmo decidir de novo. Dá uma temperada nisso. Interessante essa ressalva. E a relativa, essa parece dar mais jogo para as partes, né? Exatamente.
A relativa, que geralmente é a territorial no processo do trabalho, ela visa proteger mais o interesse das partes envolvidas. Por isso, ela pode sim ser modificada por um acordo entre elas. E a incompetência relativa, o juiz não pode declarar de ofício. Só a parte interessada pode alegar e tem que ser na primeira oportunidade que tiver para falar no processo. A súmula 33 do STJ é bem clara quanto a isso. Entendi. E se for declarada a incompetência relativa, os efeitos são diferentes? São, sim. Os efeitos são ex nunc, ou seja, só valem dali para frente. Não anulam o que já foi feito antes da declaração de incompetência. É bem diferente da absoluta. Certo. Vamos então para o coração da competência material, que parece ser o artigo 114 da Constituição. O inciso 1 é a base de tudo, né? Precisamente. O inciso 1 fala das ações oriundas da relação de trabalho, e aqui tem um ponto crucial que as notas destacam bem. Relação de trabalho é um termo guarda-chuva. É amplo. É o gênero. Dentro desse gênero tem uma espécie muito importante, que é a relação de emprego. Aquela com os requisitos da CLT, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade. Ah, então peraí, não é só para quem tem carteira assinada. Isso já amplia bastante o que a gente pensa normalmente. As notas dão exemplos dessa amplitude? Sim, sim. Mencionam, por exemplo, trabalho voluntário ou trabalho avulso. Embora não sejam relações de emprego no sentido estrito da CLT, eventuais conflitos que surjam dessas relações podem ir para a Justiça do Trabalho. Pensa, sei lá, um voluntário que teve despesas combinadas não pagas. O ponto central que o material ressalta é esse. A Justiça do Trabalho julga litígios tanto da relação de emprego quanto da relação de trabalho em sentido amplo. Muita gente não se dá conta dessa extensão. Faz todo sentido essa distinção. E sobre indenizações? O inciso 6 fala disso, né? Isso. O inciso 6 é específico. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. O ponto-chave aqui é a conexão. A origem do dano tem que estar ligada à relação de trabalho. O exemplo mais comum são ações do próprio trabalhador contra o empregador por acidente de trabalho ou doença ocupacional. E se a ação for de outra pessoa, um familiar, por exemplo? Exato. Esse é outro ponto interessante que o material aborda. Essa competência do inciso 6 alcança também as ações movidas por familiares da vítima. Eles querem reparação por danos que sofreram indiretamente, por reflexo. É o que chamam de dano moral em ricochete. Mesmo eles não tendo um vínculo de trabalho direto, a causa do dano que atingiu eles nasceu naquela relação de trabalho original. É uma consequência bem significativa dessa amplitude que a Constituição deu. Nossa, fica bem claro então que a definição de qual justiça julga um caso trabalhista não é nada aleatória. Segue regras muito bem definidas, principalmente nesse artigo 114 da Constituição, e com um olhar bem amplo sobre o que é relação de trabalho. Precisamente. E entender essas regras, mesmo que de forma geral, é fundamental. É isso que determina onde você vai buscar seus direitos ou onde vai responder por obrigações trabalhistas. É, literalmente, a porta de entrada para a justiça nessa área específica. As regras de competência são essenciais para isso. E para a gente pensar um pouco adiante, com essas novas formas de trabalho que estão surgindo, né? Freelancer de plataforma, trabalho remoto para empresa de fora, entregador por aplicativo, fica a questão: como será que essas regras de competência, especialmente a territorial, e a própria definição do que é relação de trabalho, vão precisar se adaptar ou ser reinterpretadas para continuar garantindo o acesso à justiça no futuro? É algo para a gente refletir. Olá! Hoje a gente vai conversar sobre alguns pontos bem importantes do direito processual do trabalho, né? Com base naquele material de estudo. Isso mesmo. A ideia é entender melhor onde propor a ação, como é que funcionam os atos, os prazos, aquela questão do jus postulandi também e os honorários. Perfeito. São temas, assim, fundamentais, né? Principalmente para quem está se preparando para concurso ou mesmo para a prática. Exato. A Justiça do Trabalho tem suas particularidades. Entender isso é chave.
Com certeza. Bom, vamos começar então pela competência territorial. Onde é que se entra com a ação? Vamos lá. A regra geral, lá no artigo 651 da CLT, diz que é no local onde o serviço foi prestado, né? Isso, onde o trabalho aconteceu de fato. Não onde foi o contrato, por exemplo. Parece simples, mas é uma regra de competência relativa, certo? Feita para facilitar o acesso do trabalhador à justiça. Exato. Relativa no sentido técnico. Mas, atenção, as partes não podem simplesmente escolher outro lugar para o contrato, tá? Ah, não podem? Não. Aquela regra do CPC, do foro de eleição, a Instrução Normativa 39 do TST já disse que não se aplica aqui. A lei trabalhista quer proteger o empregado mesmo, Entendi. para ele não ter que ir longe para processar, onde ficam as provas e tudo mais. E justamente, onde ele trabalhou, onde as testemunhas geralmente estão, facilita bastante. Faz todo sentido. E tem umas exceções interessantes, né? Tipo viajante comercial. Sim, tem sim. Para o viajante, a ação pode ser onde a empresa tem a filial que ele responde, sabe? E se não tiver filial? Aí pode ser no domicílio do próprio empregado. Está lá no parágrafo 1º. Legal. E tem outra situação, se a empresa trabalha em vários lugares, fora de onde contratou. Ah, essa também é importante. Nesse caso, o empregado pode escolher Escolher entre o quê? entre o local onde ele foi contratado ou qualquer um dos locais onde ele prestou serviço. É o parágrafo 3º e tem a OJ 149 da STI 2 também falando disso. Ah, e se teve transferência, né? Aí vale o último lugar onde ele trabalhou. Precisamente. O último local de serviço antes da ação. Ok, definida a competência, o processo começa a andar. Aí entram os atos, prazos, nulidades. Exato, atos processuais. Bom, são as ações voluntárias no processo, né? Das partes, do juiz. Tipo, a parte pode desistir, pode fazer um acordo. Isso. E sobre acordo, um detalhe importante. Se o juiz homologa, vira coisa julgada, viu? Sério? E aí? Aí só dá para tentar anular com uma ação rescisória. A súmula 100 do TST é clara nisso. Nossa. E os atos do juiz? Sentença, despacho? Isso, sentença, decisão interlocutória, despacho. São os atos que impulsionam o processo. E o tempo? Como ficam os prazos? Na Justiça do Trabalho tem aquela contagem especial, né? Tem. Artigo 775 da CLT. Depois da reforma trabalhista. Dias úteis. Isso é super importante. É verdade. Tira o dia do começo e inclui o dia do vencimento. E só contam os dias úteis. Exatamente. E não pode confundir suspensão com interrupção de prazo, né? De jeito nenhum. Suspende, ele volta a contar de onde parou. Interrompe, Zera tudo. começa a contar do zero de novo, como nos embargos de declaração, por exemplo. Boa. E se algo der errado no meio do caminho? As nulidades. É. Mas calma. Não é qualquer errinho que anula tudo. Tem princípios, né? O principal, sem prejuízo não há nulidade. Artigo 794. Tem que ter um prejuízo concreto para a parte, certo? Exato. E mais, tem que reclamar na primeira chance que tiver. Artigo 795. Se não falar nada... Já era, precluiu o direito. Isso. E claro, ninguém pode alegar uma nulidade que a própria pessoa causou, né? O 796 proíbe isso, senão seria fácil demais. Verdade. São filtros para dar segurança e evitar bagunça no processo. Com certeza. Agora, falando em coisa própria da Justiça do Trabalho. O famoso jus postulandi. Aquilo de poder ir sem advogado. Como está isso hoje? Então, o jus postulandi, previsto no artigo 791 da CLT, ainda existe. Mas, olha, Tem um mais aí, né? tem o mais bem grande, que é a súmula 425 do TST. Ela limitou bastante. Limitou como? Onde não vale mais? Não vale para ações como mandado de segurança, ação rescisória, e também não vale para recursos para o TST. Ah, entendi. Coisas mais complexas que exigem mais conhecimento técnico. Exatamente. O TST entendeu que, nessas horas, a defesa técnica é indispensável. E tem outras situações também. Quais? Homologação de acordo extrajudicial, lá do 855B, que precisa de advogado para os dois lados. E causas que não são bem relação de emprego conforme a IN 27. Então, na prática, hoje em dia, é quase sempre necessário ter advogado, né? Na grande maioria dos casos, sim. O jus postulandi virou uma exceção, na verdade. E se o advogado é quase rebra, a gente chega nos honorários de sucumbência, do 791A. Exato. Se tem advogado,
e alguém perde a causa ou parte dela, Paga o advogado da outra parte, é isso? basicamente isso. A parte que perde, a sucumbente, paga honorários para o advogado da parte vencedora. E qual o valor? É fixo? Não, é um percentual. Entre 5% e 15%, o juiz que fixa. E sobre o quê? Sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico que a parte teve, ou até sobre o valor da causa se não tiver condenação líquida. Entendi. E o juiz olha o quê para decidir entre 5% e 15%? Ele avalia o trabalho do advogado, o zelo, o lugar onde o serviço foi prestado, a natureza e a importância da causa, o tempo exigido. Tá tudo lá no parágrafo 2º. E se cada um ganhar um pedaço? Tipo, o autor ganhou uma coisa, mas perdeu outra. Aí tem sucumbência recíproca. Mas atenção, o parágrafo 3º proíbe compensar os honorários. Como assim? O autor deve honorários para o advogado do réu sobre a parte que perdeu e o réu deve para o advogado do autor sobre a parte que ele perdeu. Uma coisa não paga a outra, entende? Cada um paga o seu. Ah, interessante isso. E a pergunta que não quer calar. Quem tem justiça gratuita? Se perder, tem que pagar honorários também? Pode ter que pagar, sim. Esse foi o ponto que o STF decidiu na ADI 5766. Foi bem polêmico. E como ficou no final? Ficou assim. O beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado a pagar honorários de sucumbência. Mas Sempre tem um mas. tem. A condição é que ele tenha conseguido algum crédito naquele processo, ou em outro, que seja capaz de pagar esses honorários sem prejudicar o sustento básico dele e da família. Ah, então não é automático. Tem que ter dinheiro sobrando da causa para pagar. Exato. O que o STF disse que era inconstitucional era presumir que só porque a pessoa ganhou algo, ela automaticamente deixou de ser pobre. Tem que analisar caso a caso se há meios para pagar. Entendi. Faz mais sentido assim. Bom, então, pra gente amarrar tudo, Vamos lá. competência, regra é onde trabalhou, mas tem as exceções para o viajante, para a empresa que atua fora. Isso. Prazos, dias úteis, sem confundir suspensão e interrupção. Nulidades, só com prejuízo e tem que alegar logo. O jus postulandi existe, mas é bem limitado pela súmula 425. E os honorários de sucumbência, devidos por quem perde, entre 5% e 15%, sem compensação e aplicáveis até o beneficiário da justiça gratuita, se ele tiver créditos para pagar. Decisão importante do STF essa. Perfeito. Cobrimos bastante coisa. E fica aquela reflexão final, né? Pois é. Como a gente equilibra esse acesso à justiça que o jus postulandi, mesmo limitado, e a gratuidade tentam garantir? Com a necessidade de ter responsabilidade no processo, de evitar ações sem fundamento. Exatamente. Onde está o ponto de equilíbrio entre facilitar o acesso e coibir abusos? Os honorários entram um pouco aí, né? Uma ótima questão para se pensar mesmo. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa conversa focada nesses pontos do processo do trabalho. Olá! Bem-vindos a mais uma análise focada aqui. Hoje a gente vai desbravar um tema bem central do direito do trabalho, a reclamação trabalhista, a famosa RT. Isso aí. Temos aqui um roteiro de aula bem detalhado sobre os procedimentos iniciais. Vamos entender esses primeiros passos, aqueles que são essenciais, né? Com certeza. A ideia é justamente clarear essa largada do processo trabalhista. Sabe, desde os tipos de procedimentos, ritos, até, olha, as consequências de faltar numa audiência. Nossa, isso é fundamental mesmo. Fundamental para quem estuda para concurso ou para quem já está na lida diária, né? Vamos focar nesses pontos cruciais. Os diferentes ritos e o que não pode faltar na petição inicial. Perfeito, ok. Então vamos lá. Desempacotar isso. Quais são esses procedimentos? Como é que a petição inicial funciona, assim, na prática? Bom, basicamente a gente tem o procedimento ordinário, a RT-ORD. É tipo a regra geral, né? Para a maioria dos casos. Certo. Mas existem também procedimentos que a gente chama de especiais, para situações bem específicas. E o sumaríssimo. Esse último é para causas de até 40 salários mínimos. A ideia é ser mais rápido. Ah, para dar mais celeridade. Exato, mais celeridade. E é importante notar que eles convivem bem, um complementa o outro, sabe? Usando a subsidiariedade, quando falta regra em um, busca no outro. Entendi. E a petição inicial, que é o começo de tudo, pode ser feita de qualquer jeito, assim, mais informalmente? Não exatamente.
Olha, a CLT até permite que seja escrita ou verbal. Tá lá no artigo 840. Verbal? Mesmo? Sim, mas cuidado com a verbal. Ela tem regras bem específicas. Precisa ser reduzida a termo, ou seja, registrada direitinho, em 5 dias depois que distribuírem. E se não fizer isso? Aí vem uma penalidade logo de cara. É chamada terenção trabalhista temporária. O reclamante fica impedido por 6 meses de entrar com outra ação verbal sobre aquele mesmo assunto. Está nos artigos 731 e 786. Nossa, uma penalidade assim já na partida. E a escrita? Quais são os pontos-chave ali? O que não pode faltar? A escrita, que é o mais comum hoje em dia, está no artigo 840, parágrafo 1º. Precisa ter o endereçamento correto para o juiz, a qualificação das partes, nome, CPF, endereço, tudo certinho. Uhum. E aí vem a breve exposição dos fatos. E aqui tem um ponto interessante. A CLT adota a teoria da individuação. Teoria da individuação. O que é isso, basicamente? Simplificando, basta contar a história, o que aconteceu. Não precisa daquele juridiquês todo para explicar qual direito foi violado, sabe? É o princípio da simplicidade falando alto. O foco é no fato. Facilita bastante, imagino. Bastante. E claro, tem que ter o pedido, o que a pessoa quer. E aqui, atenção, o pedido tem que ser certo, determinado e, muito importante, indicar o valor. Ah, a questão do valor, né? Que mudou com a reforma. Exatamente. Indicar o valor correspondente a cada pedido é crucial agora. Se faltar o valor, aquele pedido específico pode ser extinto no rito ordinário. Isso vale até para dano moral. Tem que estimar o valor. A IN 39 de 2016 e o CPC reforçam isso. Data e assinatura fecham o pacote. Ok, então indicar o valor é obrigatório hoje. Edição pronta, protocolaba. E depois, como é que o reclamado fica sabendo? Então, aí vem a notificação do reclamado. Está no artigo 841. Geralmente ela é feita pelo correio. E tem uma presunção importante da súmula 16 do TST. Qual presunção? Que a notificação é considerada recebida 48 horas depois de postada nos Correios, mesmo que ninguém assine o AR, por exemplo. É uma presunção relativa, claro, mas facilita bastante. Entendi. Essa notificação avisa da ação e já intima para a audiência. E tem um prazo mínimo. A audiência só pode acontecer 5 dias, no mínimo, depois que a notificação for recebida. É o tal do interstício mínimo. Certo. Agora chegamos num ponto que costuma gerar muita dúvida. A audiência. E se alguém faltar? Quais são as consequências? O que o artigo 844 diz sobre isso? Olha, as consequências são bem sérias. Se for o reclamante que faltar, o processo é arquivado. E tem mais. O quê? Ele é condenado a pagar as custas do processo, mesmo se tiver o benefício da justiça gratuita. Para entrar com uma nova ação depois, vai ter que pagar essas custas primeiro. Pesado. E tem outra. Se ele faltar pela segunda vez naquela mesma reclamação, aí ele sofre outra penalidade. Fica 6 meses sem poder ajuizar aquela ação específica de novo. Nossa, são várias camadas de penalidade para o reclamante que falta. E para o outro lado, se for o reclamado que não aparecer? Aí a coisa muda de figura. Se o reclamado falta, acontece a revelia. E junto com ela vem a confissão ficta sobre a matéria de fato. Confissão ficta. O que isso significa na prática? Significa que a lei presume que os fatos que o reclamante contou na petição inicial são verdadeiros. Olha que forte isso. Muito forte. E mesmo que o advogado vá com a defesa pronta? Mesmo assim, a revelia na CLT está ligada à ausência física da parte na audiência, do preposto ou do próprio empregador. Não é só a falta da defesa escrita. O juiz até pode receber a defesa escrita que o advogado levou, para analisar as questões de direito, mas os fatos, a princípio, são considerados confessados. Entendi. Essa presunção de veracidade dos fatos parece quase decisiva, mas ela é absoluta? Tem exceções, né? Limites. Sim, é crucial entender isso. Não é um cheque em branco para o reclamante de jeito nenhum. A confissão ficta não ocorre, por exemplo, se tiver mais de um réu, o litisconsórcio, e um deles apresentar a defesa. Ah, interessante. Também não ocorre se o direito que está sendo discutido for indisponível. Pensa, em questões de estado civil, que não podem ser simplesmente confessadas.
ou se a petição inicial não veio com um documento que era absolutamente essencial para provar aquele fato alegado. Faz sentido. E claro, se a alegação do autor for completamente inverossímil, sabe? Aquela história que não para em pé, ou se contrariar uma prova que já existe no processo, o juiz analisa isso. E tem a questão da perícia também, né? Mesmo com revelia. Exato, bem lembrado. Mesmo com revelia, se o reclamante pede, por exemplo, adicional de insalubridade ou periculosidade, a regra geral é que a perícia continua sendo necessária. A confissão ficta não supre a necessidade da prova técnica nesses casos, salvo algumas exceções bem pontuais. O juiz vai analisar pedido por pedido. Entendi. Então, a revelia é, sim, um trunfo importante para o reclamante quanto aos fatos, mas ela tem contornos bem definidos, tem limites e exceções importantes. O juiz ainda tem que analisar o conjunto. Perfeito. Acho que conseguimos passar pelos pontos principais, né? Os tipos de procedimento, os requisitos que são vitais na petição inicial, como funciona a notificação e, principalmente, as consequências sérias de faltar na audiência, a revelia e seus efeitos, mas também seus limites. Uma análise é densa, mas muito necessária. Fica bem claro como cada etapa desse começo do processo tem regras próprias e um impacto direto, decisivo mesmo, no rumo da reclamação trabalhista. Ficar atento a esses detalhes é fundamental. Exatamente. E fica talvez uma reflexão para a gente, né? Será que essa estrutura toda, com essas formalidades, essas consequências às vezes bem duras, ela consegue sempre equilibrar, na prática, aquela rapidez e simplicidade que se busca no processo do trabalho, com a necessidade de garantir a segurança jurídica e o direito de defesa para todo mundo? Uma ótima questão para a gente continuar pensando a respeito. Esperamos que esta análise tenha sido útil e esclarecedora. Olá! Vamos fazer hoje uma análise bem legal de um roteiro de aula, sabe? Sobre as etapas do processo do trabalho aqui no Brasil. O foco é entender como funciona uma reclamação trabalhista, desde o comecinho, a tentativa de acordo, até os recursos lá no final. Exato. A ideia é a gente destrinchar esse caminho, né? O rito ordinário, que é o mais comum, e também aquele mais rapidinho, o sumaríssimo. Vamos ver as peças-chave de cada fase. Perfeito. Então, começando pela conciliação. O material diz que tem 2 tentativas obrigatórias no rito comum. É isso mesmo? A primeira logo no início da audiência, né? E se rolar um acordo ali, pronto, acabou. Isso mesmo. Se as partes chegam a um acordo, ele tem força de coisa julgada, uma decisão definitiva. E olha, um detalhe importante é que as partes precisam dizer direitinho quais verbas estão nesse acordo, sabe? Para não parecer que tudo é salário. Ah, para separar o que é indenização do que é salário, né? Faz sentido. Mas e se não tiver acordo nessa primeira tentativa? Bom, aí o processo continua. Vem a hora da defesa. O reclamado, a empresa, geralmente, apresenta os argumentos dela. Pode ser na hora, oralmente, uns 20 minutos, ou entregar por escrito. É o momento de se defender e até de pedir algo de volta. Tipo, compensar uma dívida ou, sei lá, pedir um bem da empresa de volta. Entendi. E o reclamante que entrou com a ação, ele pode ver essa defesa? Com certeza. Isso é o contraditório, né? Fundamental. O reclamante tem que poder ver a defesa, os documentos e responder. O juiz pode dar um prazo para isso ou resolver na própria audiência. Aliás, no rito ordinário, o juiz tem essa flexibilidade. Pode fazer tudo numa audiência só ou dividir em mais etapas. Falando em audiência, e as provas? A fase de instrução, o material menciona testemunhas. Quantas são no ordinário? No ordinário, são até 3 para cada lado. E o normal, a regra geral, é a própria parte levar a testemunha, sem precisar de intimação do juiz antes. Ah, interessante. E se uma parte achar que a testemunha da outra não é imparcial? Tipo, amigo íntimo ou algo assim? Aí entra a contradita. A parte pode, na hora, questionar a imparcialidade da testemunha. O juiz ouve os 2 lados e decide se a testemunha pode depor ou não, ou se depõe sem prestar compromisso. Outra prova muito comum é a perícia, né? Para questões técnicas tipo insalubridade, periculosidade. Sim, como funciona? O juiz nomeia um perito da confiança dele, diz o que tem que ser analisado, o objeto da perícia e dá um prazo. E olha que interessante, o perito oficial não pode cobrar adiantado. Quem paga a conta, no final, é a parte que perdeu na questão da perícia. Ah, entendi.
A não ser que essa parte tenha justiça gratuita, né? Aí é a União que arca com os custos. E as partes também podem chamar o seu próprio especialista ou assistente técnico para acompanhar o trabalho do perito oficial. Certo. Depois de ouvir testemunhas, fazer perícia, enfim, produzir todas as provas. O que vem? Vêm as razões finais. É tipo um resumo final dos argumentos. Pode ser oral ali na hora ou por escrito, para reforçar os pontos principais para convencer o juiz. E aí o material fala de uma segunda tentativa de conciliação. Depois de tudo isso? Exatamente. Uma segunda tentativa obrigatória antes do juiz dar a sentença. Mas por que de novo? É a lei querendo dar mais uma chance pro acordo, sabe? Para tentar resolver de forma amigável, mesmo depois de toda a briga das provas. Mostra essa vocação conciliatória da justiça do trabalho. Se ainda assim não sair acordo, bom, aí não tem jeito. O juiz vai ter que decidir. Vem a sentença. E da sentença cabe recurso, claro. Sim. Os mais comuns são os embargos de declaração, que é para pedir para o próprio juiz esclarecer alguma coisa que ficou meio confusa ou contraditória na sentença. Ou o recurso ordinário, que aí sim leva o caso para ser reanalisado por um tribunal, o TRT. Ok, esse é o caminho padrão, o ordinário. Mas e o tal procedimento sumaríssimo? O que ele tem de diferente para ser mais rápido? O sumaríssimo é para causas de menor valor. O limite hoje é 40 salários mínimos, na época do ajuizamento da ação. E a grande diferença já começa na petição inicial. O pedido tem que ser líquido, ou seja, tem que vir com o valor certinho já calculado. Se não vier, o juiz arquiva o processo na hora. Nem começa. Nossa, direto assim? Sim. Isso força a definir bem o que se está pedindo desde o início. E os prazos são mais curtos. A ideia é ter uma audiência única, se possível, em até 15 dias depois que a ação é distribuída. Bem mais ágil, então. E imagino que tenha menos complicação com provas também. Exatamente. Menos testemunhas, por exemplo, são só 2 para cada parte, no máximo. Só 2? Isso. E para intimar a testemunha que falta, a parte tem que provar que convidou e ela não apareceu sem motivo. Não é automático. Até a sentença é mais simples. Não precisa daquele relatório detalhado contando toda a história do processo. O juiz pode ir direto ao ponto. E o recurso, também simplificado. Também. O acórdão, que é a decisão do tribunal no recurso, pode ser bem mais sucinto. E o acesso lá, para o TST, para o Tribunal Superior do Trabalho, através do recurso de revista, é bem mais difícil no sumaríssimo. Basicamente, só cabe se tiver uma violação direta da Constituição ou se a decisão for contra uma súmula do TST ou súmula vinculante do STF. A ideia é fechar o caso mais rápido mesmo. Entendi. Então, para resumir nossa conversa, temos o processo trabalhista comum, o ordinário, com várias etapas, 2 chances obrigatórias de acordo. Sim, produção de provas mais ampla, recursos. E temos o sumaríssimo, que é um atalho para causas menores, com pedido já calculado, menos testemunhas, prazos curtos e um caminho mais difícil para chegar nos tribunais superiores. Perfeito. O sistema tenta equilibrar, né? O direito das partes de se defenderem, de provarem o que alegam, com a necessidade de dar uma resposta mais rápida, principalmente nessas causas de menor complexidade ou valor. É fundamental entender essas diferenças para quem atua ou depende da justiça do trabalho, né? Uma decisão mais rápida é sempre vista como mais justa, ou às vezes a demora do rito ordinário pode passar uma sensação de mais cuidado, mais análise? Uma ótima pergunta para a gente pensar a respeito. E com essa provocação, a gente encerra essa nossa análise de hoje. Olá, bem-vindos a esta nossa conversa focada. Hoje o tema é daqueles centrais, né? Para quem está na batalha dos concursos em Direito Processual do Trabalho, a teoria geral dos recursos. Isso aí. A gente tem aqui um roteiro de aula bem detalhado e a nossa meta é destrinchar os conceitos principais, os princípios e aqueles requisitos de admissibilidade que, sempre aparecem nas provas. Exatamente, é um tema que não dá para fugir. Vamos lá, então, analisar esses pontos. Para começar, saiu uma decisão judicial. Como é que se pode contestar isso? Não tem um caminho só, certo? Parece que tem umas vias diferentes, uma que até cria um processo novo e outra que fica ali dentro do mesmo. É bem isso. A gente tem, de um lado, o que chamamos de ações autônomas de impugnação. Pensa aí, tipo, um mandado de segurança contra um ato do juiz, ou uma ação rescisória para desconstituir a coisa julgada. Ah, sei. Essas criam um processo totalmente novo.
Exato, elas instauram uma nova relação processual para atacar aquela decisão lá de trás. Agora, a outra via, a via recursal, ela acontece dentro do processo original. Entendi. É um ato voluntário da parte, né? Buscando mudar a decisão, anular ou até pedir um esclarecimento. Mas tudo ali, nos mesmos autos, sem criar um processo separado. Essa diferença é fundamental. E falando na via recursal, sempre surge aquela dúvida sobre o recurso adesivo. Muita gente acha que ele serve para, sei lá, dar uma melhorada no recurso principal que já foi feito. É isso mesmo? Olha, de jeito nenhum. Essa é uma confusão bem comum, viu? O recurso adesivo não tem nada a ver com complementar o principal. Ah, não? Chance de recorrer sobre aqueles pontos já era, não dá para complementar depois com o adesivo. Entendi. Então ele é dependente. Totalmente subordinado. Se o recurso principal não for aceito, ou se a parte desistir dele, o adesivo, cai junto. E vale lembrar, né, tanto acórdão quanto decisão monocrática podem ter naturezas diferentes. Pode ser definitiva, terminativa, interlocutória. O que manda é o conteúdo. Certo. E um ponto-chave no processo do trabalho, as decisões interlocutórias, aquelas que resolvem só uma parte do problema no meio do caminho, a regra geral é que elas não são recorríveis de imediato, só lá no final. Essa regra das interlocutórias é interessante, já mostra uma tentativa de organizar o fluxo, né? E falando nessas decisões que resolvem pontos específicos, tipo as interlocutórias, tem também o tal do IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como ele se encaixa nisso? Bem lembrado. O IDPJ, que aliás precisa ser pedido por escrito, ele também gera uma decisão interlocutória. É aquele incidente para buscar os bens dos sócios, né? Ou às vezes, até o contrário, ir da pessoa física para a jurídica. Certo. E a decisão dele também segue essa lógica. Em regra, não cabe recurso na hora. Só vai discutir isso lá na frente. Entendido. Bom, saindo um pouco desses conceitos e entrando mais nos trilhos dos recursos, os princípios, taxatividade e singularidade. Parecem diretos, só cabe o recurso que a lei diz e geralmente só um para cada decisão. Mas qual é a função deles na prática, além de serem as regras do jogo? E eles são absolutos, assim, sem exceção? Então, eles são a base da segurança jurídica, da previsibilidade, né? A taxatividade impede que se invente recurso do lado. E a singularidade, ou unirrecorribilidade, evita aquela bagunça de vários recursos ao mesmo tempo contra a mesma decisão. Faz sentido. Mais absolutos? Não. A exceção mais famosa é o princípio da fungibilidade. E aqui é interessante. Ele permite que o tribunal aceite um recurso, mesmo que a parte tenha usado o nome errado. Ah, é? Mesmo errando o nome? Requisitos. Não pode ser um erro grosseiro, né? Aquele erro que não tem desculpa. E tem que existir uma dúvida real, objetiva, sobre qual seria o recurso certo. Entendi. Tem que ter uma dúvida justificável. Exato. E nesses casos, se aplica o prazo do recurso que seria o correto se for menor. Mas, atenção, a aplicação disso é bem restrita. Geralmente acontece mais entre embargos de declaração e agravo. É tipo uma válvula de escape para situações muito específicas de dúvida. Interessante essa flexibilidade, mesmo que controlada. E, mudando um pouco de assunto, mas ainda nos recursos, a atuação do Ministério Público do Trabalho. Tem alguma pegadinha aí, alguma situação especial para ficar ligado? Tem sim, uma situação bem importante. O MPT ele não recorre para defender interesse financeiro de empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? O papel dele não é ser advogado dessas entidades. Certo. Mas se o juiz reconhece em vínculo de emprego com uma delas, só que sem concurso público, aí a história muda. Aí o MPT pode e deve recorrer não para defender a empresa, veja bem, mas como fiscal da ordem jurídica para proteger a regra da Constituição que exige o concurso, né? Perfeito, ficou claro. Bom, princípios vistos, vamos para a parte prática, que assusta muito o concurseiro. Os requisitos para um recurso ser sequer analisado. O preparo. Custas e depósito recursal. O que as súmulas do TST falam sobre as custas primeiro? O preparo é um filtro objetivo, não tem jeito.
Sobre as custas, a súmula 25 do TST é um guia prático para várias situações. Tipo quais? Por exemplo, ganhou na primeira instância, mas perdeu no recurso. Tem que pagar as custas que foram fixadas lá atrás na sentença original. Outra, se a condenação é invertida no recurso e a outra parte já tinha pago as custas, você não paga de novo. Só acerta a diferença se houver lá no final. E se o valor aumentar no recurso? Se o valor da condenação aumenta, mas não mandaram calcular novas custas ou intimar para complementar, não pode dar deserção por isso. Paga-se a diferença depois. E tem mais. O reembolso das custas pagas é devido mesmo que a parte que perdeu no final seja isenta de pagar. A lógica é garantir o pagamento sem criar armadilhas, né? Entendi a lógica das custas. Mas aí vem o depósito recursal, que é quase uma marca registrada do processo trabalhista, né? Ele tem um propósito diferente, de garantia. Como as súmulas tratam ele? Exatamente. A natureza dele é outra, garantir a futura execução. E para entender o depósito, as súmulas 128 e 245 são essenciais. São um mapa da mina mesmo. E o que diz a 128? A 128 estabelece o seguinte: para cada novo recurso que você interpõe, tem que fazer um depósito, claro, limitado a um teto definido pelo TST, e você vai depositando a cada recurso até que o valor total que você já depositou alcance o valor da condenação. Ah, então tem um limite. Sim, tem o teto do recurso e o limite do valor da condenação. A ideia é equilibrar, garantir a execução, mas sem tornar impossível recorrer. Por isso mesmo, lá na fase de execução, se o juízo já está garantido, por exemplo, por uma penhora, exigir um novo depósito para recorrer viola a Constituição. Faz sentido? Só caberia complementar se o valor da dívida aumentar depois. E um detalhe que sempre cai em prova. Se a condenação é solidária, tipo várias empresas condenadas juntas, o depósito feito por uma delas aproveita as outras. Ah, isso é importante. Muito. A menos, claro, que a empresa que depositou peça para sair do processo. Aí não aproveita mais. E o prazo para comprovar que fez o depósito? Tem alguma regra específica? Tem, e é crucial. A súmula 245 é bem direta. O depósito tem que ser feito e o comprovante tem que ser juntado dentro do prazo do recurso. Não adianta protocolar o recurso no último minuto e deixar para juntar o comprovante do depósito depois. Perdeu. Nossa, tem que ser junto. Junto, no prazo. E olha só, falando em depósito, tem umas isenções importantes. Os Correios, por exemplo, têm isenção legal do depósito recursal. Certo. E para quem pede justiça gratuita, a jurisprudência dominante do TST entende que basta a declaração de pobreza na petição, só declarar que não tem condições já garante a isenção do depósito recursal também. Isso facilita bastante o acesso, né? Com certeza. Mas atenção, essa isenção dos Correios e a suficiência da declaração para gratuidade valem especificamente para o depósito recursal, tá? Aquela regra de reembolso da súmula 25 que a gente falou antes vale tanto para custas quanto para o depósito. Ufa, quanta informação. Mas muito importante. Então, para a gente recapitular nosso caminho aqui, a gente diferenciou as vias de impugnação, né? Ações autônomas e via recursal. Vimos os princípios da taxatividade, singularidade e a exceção da fugibilidade. Isso. E aí mergulhamos no preparo, dissecando as súmulas 25, 128 e 245 do TST sobre custas e depósito recursal. Falamos das isenções, do aproveitamento na condenação solidária, bastante coisa. Precisamente, toda essa análise das regras, né? Especialmente essa questão da irrecorribilidade imediata das interlocutórias e as exigências do depósito recursal, principalmente lá na execução. Isso tudo nos deixa com uma questão para pensar um pouco mais a fundo. Qual seria? Fica a reflexão. Como é que o sistema processual trabalhista, na prática do dia a dia, consegue equilibrar esses dois lados da moeda? De um lado, o direito fundamental de recorrer, o acesso à justiça, e do outro, a necessidade de ter um processo mais rápido, mais eficiente e de garantir que quem ganhou vai receber, né? A garantia financeira das execuções. Interessante. É um ponto de tensão constante, sabe? E entender essa tensão é central para pegar a lógica recursal trabalhista de verdade. Uma excelente provocação para continuar mastigando o tema. Bom, com isso a gente conclui essa nossa análise focada na teoria geral dos recursos no processo do trabalho. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a organizar as ideias e reforçar os pontos cruciais aí para os estudos.
Hoje a gente vai dar uma olhada, assim, mais a fundo em umas anotações de aula sobre recursos no processo do trabalho aqui no Brasil. Tem bastante coisa aqui, né? Embargos declaratórios, recurso ordinário, agravos. A nossa ideia é pegar os pontos-chave, sabe? Entender para que serve cada um, a importância deles no processo trabalhista, tudo de um jeito bem direto. Vamos lá. Bom, o material começa falando dos embargos declaratórios. Pelo que está aqui, eles servem para ajustar a decisão, né? Corrigir uma omissão, uma contradição ou até erro material mesmo. E tem um detalhe interessante. Eles interrompem o prazo para os outros recursos. Isso é bem estratégico, eu acho. Exatamente. É uma ferramenta para, digamos, limpar a decisão, deixar ela redonda. E o interessante, olha só, é como o Código de Processo Civil, o CPC, ele meio que ajuda a CLT aqui. A CLT não falava de obscuridade, mas com base no CPC dá para usar embargos para isso também. E claro, são essenciais para o pré-questionamento. Ah, o pré-questionamento. Para garantir que o tema foi discutido ali, né? Para poder levar para cima depois. Isso, para poder levar para os tribunais superiores, tipo TST. Se o tribunal não falou nada sobre aquele ponto específico que você quer discutir lá na frente, bom, aí complica. Os embargos servem para provocar essa manifestação. Entendi. Faz todo sentido. Bom, aí seguindo aqui temos o recurso ordinário. Parece ser o recurso principal, né? Contra as primeiras decisões importantes do caso. Tem prazo de 8 dias, precisa pagar custas, depósito recursal, o preparo, né? Mas o que me chamou a atenção foi o tal efeito devolutivo em profundidade. O que é isso exatamente? Como funciona? Ah, sim. Pensa assim, o tribunal que vai julgar esse recurso ordinário, ele não está limitado só ao que o juiz de primeira instância efetivamente analisou e decidiu. Não. Ele pode e deve reexaminar todos os argumentos, todos os fundamentos que a parte apresentou lá atrás sobre aquele ponto específico do recurso. Mesmo aqueles que o primeiro juiz talvez tenha ignorado, sabe? É uma revisão bem ampla daquela parte da decisão que foi contestada. Ah, entendi. Uma segunda chance completa para os argumentos sobre aquele ponto, então. Exato. Desde que relacionados à parte da decisão que foi impugnada, claro. Faz sentido. Bom, mudando um pouco o foco, o material fala do agravo de petição. Esse é bem específico, né? Só para a fase de execução, quando já está na hora de cobrar a dívida. E parece que tem os requisitos bem rígidos, tipo delimitar exatamente o que está sendo discutido e os valores. Por que isso? Sim, essa delimitação é chave. O artigo 897, parágrafo 1º da CLT, exige isso. E a razão é bem prática, na verdade. Se você delimita direitinho qual parte da dívida você está questionando, o juiz pode liberar o pagamento daquela parte que ninguém discute, a parte incontroversa. Ah, para agilizar o que já é certo para o credor receber. Isso mesmo. E geralmente, para poder discutir no agravo de petição, o juízo tem que estar garantido. Ou seja, o valor em discussão precisa estar depositado ou ter bens penhorados. Entendi. Essa lógica de liberar o incontroverso é interessante. E falando em liberar, tem o agravo de instrumento. Pelas notas, ele serve para destrancar outros recursos, é isso? Precisamente. É a ferramenta para tentar fazer subir um recurso que foi barrado na primeira análise de admissibilidade. Imagina que você entrou com um recurso ordinário, ou mais comum ainda, um recurso de revista. E o TRT diz, não, esse recurso não sobe. O agravo de instrumento é o que você usa para contestar essa decisão e tentar fazer com que o TST analise o seu recurso de revista, por exemplo. E tem aquela questão do depósito, né? Metade do valor do recurso que foi trancado. Isso, em regra, tem um depósito recursal específico para ele que é 50% do valor do depósito do recurso que você quer destravar. Mas tem exceções, claro. Certo. E aí chegamos no recurso de revista. Esse vai lá para o TST e o foco muda totalmente, né? Pelo que eu entendi aqui, não se discute mais fato, prova... De jeito nenhum. A súmula 126 do TST barra isso. O recurso de revista é para discutir questão de direito. É para uniformizar a interpretação da lei federal no país todo. Então as chances de caber são bem menores. Bem mais restritas, sim. O artigo 896 da CLT define as hipóteses. Basicamente, ele cabe se houver divergência de interpretação da mesma lei federal entre diferentes tribunais regionais ou entre um regional e o TST, ou
claro, se houver violação direta de uma lei federal ou da própria Constituição. E na execução é ainda mais difícil? Sim, na execução a regra geral é ainda mais apertada. Normalmente só cabe por violação direta e literal da Constituição Federal. Tem algumas exceções, mas a regra é essa. O objetivo central do recurso de revista é esse mesmo: garantir que a lei trabalhista seja interpretada e aplicada de forma igual em todo o Brasil. Uniformidade. Uau! Então, o que a gente tira disso tudo é que o sistema de recursos trabalhistas é bem complexo, né? Cheio de peças, cada uma com seu momento, seus requisitos, seu propósito. Desde um ajuste fino na decisão com os embargos, até essa busca por uniformidade lá no TST com o recurso de revista. Exatamente. E olhando o todo, a gente vê essa dança constante entre a CLT e o CPC, né? O processo civil sempre ali complementando, adaptando as regras para o mundo do trabalho. Isso até levanta uma questão para a gente pensar, né? Será que toda essa complexidade, com tantas regras, tantos detalhes, realmente torna a justiça mais eficaz? Ou às vezes ela acaba criando mais barreiras para quem está buscando o direito? Fica aí a reflexão, eu acho.